Vamos ler o texto. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus, Tito, capítulo de número 2. Eu leio, então, aqui para os irmãos a Sagrada Escritura. Diz assim, versículo 11: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade, ninguém te despreze. Vamos orar ao nosso Deus. Feche os seus olhos. Nós vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Senhor, obrigado, Pai. Tu és bom, gracioso, misericordioso. Nosso coração se alegra nesta noite. Completamos o primeiro ano nesta cidade. E a tua graça tem se manifestado sobre nós, sobre o teu povo. Ó Deus bendito, abençoe-nos mais uma vez com tua palavra. Abençoe o teu povo, ó Deus, reunido aqui nesta noite. É o que suplicamos no nome de Jesus. Amém. Bom, então, tendo esse quadro em mente, nós vamos extrair as lições aqui do texto de Tito 2, a partir daí do versículo 11 até o versículo de número 15. Quais são as lições desse texto para a nossa vida? Primeira lição: a graça de Deus, ela se manifesta primariamente nos trazendo a salvação. Ou seja, a graça salva. A graça se manifesta trazendo salvação. É o que Paulo declara logo aí no início do versículo de número 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Veja bem, o nosso Deus, ele manifesta a sua graça salvadora por meio da vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio do quê? De graça, porque a graça se manifesta por meio de Cristo. E ele então se manifestou e manifestou graça e verdade. O texto diz: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo, meus irmãos, ele se encarnou e ele se encarnou transbordando a maravilhosa graça salvadora de Deus sobre todos os homens. Sobre judeus, sobre gentios, sobre árabes, sobre egípcios. A graça de Deus, ela alcança todos os homens, independente da faixa etária, independente da classe social, independente do lugar onde vive. A graça de Deus, por meio do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, ela se manifestou salvadoramente sobre a vida de todos os homens, ou seja, sobre a vida de todos os povos, línguas, tribos e nações, porque Deus salva pessoas de todos os lugares. Quando nós lemos aqui, por exemplo, a palavra de Deus, os evangelhos principalmente, nós percebemos que essa graça salvadora, ela se manifestou, por exemplo, na vida de uma mulher samaritana. Não é mesmo? Essa graça salvadora manifestou na vida de uma mulher cananeia que tinha uma filha possessa. Essa graça salvadora se manifestou na vida de um eunuco, Atos capítulo 8, etíope. Essa graça salvadora se manifestou na vida de um endemoniado gadareno. Essa graça salvadora também se manifestou na vida de um fariseu chamado apóstolo Paulo.
E nós podemos dizer, meus irmãos, que eu e você, nós também fomos surpreendidos, fomos despertados, fomos iluminados, fomos regenerados por essa maravilhosa graça salvadora de Deus. Olha, a sua vida, com todos os percalços, lutas, perdas, dores, a sua vida, ela nunca esteve fora do olhar gracioso de Deus. E aqui há um aspecto muito interessante que eu quero chamar a atenção dos irmãos, aqui no versículo 11, Tito 2, verso 11. Olha que interessante, o apóstolo Paulo diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou. E eu quero que você preste atenção nesse verbo manifestou, ele é muito importante. Esse verbo manifestou, ele era utilizado naquela época para descrever a alvorada, para descrever o despontar do sol, o nascer do sol na linha do horizonte. É a luz chegando e ela chega dissipando as trevas. A luz nasce e as trevas vão embora. E nesse sentido, meus irmãos, podemos dizer que o nosso coração estava em trevas, trevas de ignorância espiritual. Estávamos cegos, cegados. Porém, a graça de Deus, ela assim raiou como o brilho do sol em nosso coração, dissipando essas trevas. Lá em Mateus capítulo 4, há uma descrição muito bela da chegada de Cristo numa região da Galiléia, e o texto bíblico diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Meus irmãos, olhando hoje aqui para a realidade da nossa igreja, a gente tem muitos, mas muitos motivos para celebrar. Infelizmente, há muitos movimentos, eu diria até movimentos evangélicos, que parece assim, não valorizam, se esqueceram da graça da salvação, focam demasiadamente nas graças materiais, nas graças físicas, buscam a todo custo graças financeiras. Há muitos evangélicos iludidos, estão ou vivem insatisfeitos, buscando sempre algo mais, algo mais, algo mais. E olha, Deus nos abençoa, obviamente, com graças terrenas. Deus nos abençoa, como ouvimos aqui o testemunho, na oração do pastor, com graças relacionadas a curas físicas. Deus é bondoso e é gracioso, mas se nós não tomarmos cuidado, nós corremos o risco de desprezar o deleite maior, na maior de todas as graças, que é a graça da salvação. Essa é a melhor, a maior. A graça de Deus, ela nos alcançou, chegou até nós, na pessoa do Senhor Jesus. Não há experiência melhor, mais prazerosa, deleitosa nessa vida do que o novo nascimento, que é fruto da graça de Deus. Então, a graça de Deus nos salva. Entenderam? Fala assim, pensa assim, talvez você conheça uma pessoa da sua família, do seu convívio, e você fala: essa pessoa, pastor, não tem jeito, não dá, não tem o que fazer. Talvez seja uma pessoa com a qual você convive no seu trabalho, talvez seja alguém dentro da sua própria casa, em que você olha sem esperança, sem expectativa. Você fala: aqui não tem jeito. Talvez você até diga assim: vai ser muito difícil. Mas não há coração que esteja tão duro ou tão endurecido, não há coração que seja tão ignorante ou esteja tão distante que não possa ser alcançado, transformado, regenerado pelo poder maravilhoso da graça de Deus. Às vezes, naquele coração que está mais em trevas, o Senhor Deus sopra o brilho da sua graça salvadora e alcança e nos surpreende.
Aliás, nos cala. Nos cala. A segunda lição que eu quero deixar para os irmãos se encontra aqui no versículo 2. Tito, capítulo 2, versículo 12. Olha que coisa maravilhosa. A graça que nos salva, ela também nos educa. E aqui o apóstolo Paulo vai mostrar que essa graça é uma graça pedagógica. Olha a expressão que ele utiliza. Educando-nos, versículo 12, ela se manifesta como educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Meus irmãos, a manifestação da graça, ela não abre as portas para o pecado. Nós não recebemos uma graça barata. Não. A manifestação da graça, ela não é assim, sabe? Ah, agora eu posso pecar à vontade, porque afinal de contas Deus vai me perdoar. Ou se não, a graça de Deus se manifestou em minha vida e por isso eu posso viver como eu bem entender. Eu não tenho que dar contas a ninguém. Algumas pessoas equivocadamente pensam dessa forma. A graça de Deus, presta atenção, ela transforma o nosso interior. A graça de Deus, ela dispõe o nosso coração e inclina o nosso coração à obediência. A graça de Deus, ela não força mudanças em nós, mas ela muda a disposição do nosso coração para dizermos não à impiedade, como diz o texto, não às paixões mundanas, e ao mesmo tempo essa graça nos leva a dizer sim para um viver sensato, justo e piedoso. Então entenda o seguinte, a graça do Senhor, ela é uma graça pedagógica e ela exerce uma função pedagógica. A graça de Deus, ela instrui. A graça de Deus, ela repreende. A graça de Deus, ela também atua nos disciplinando, nos direcionando no caminho da verdade e da santidade. Então ela atua em nossa vida como uma espécie assim de pedagoga, né? Veja, a graça não força mudanças em você, como eu coloquei há pouco, mas ela guia, ela admoesta, ela restringe, ela convence e ela inclina ou dobra o nosso coração para uma vida de obediência. Veja, se você está aqui nessa noite, você tem a convicção de que essa graça salvadora alcançou a sua vida. Eu tenho certeza, pastor, que eu faço parte desse povo. A graça de Deus, ela realmente alcançou a minha vida. Eu compreendi quem é a pessoa de Cristo. E eu tenho certeza agora, pastor, da minha salvação. Veja, se você foi alcançado por essa graça, necessariamente essa graça, ela vai te tomar pela mão e ela vai te conduzir. Ela vai te encaminhar para um viver agradável a Deus. E aí o apóstolo Paulo, ele é assim detalhista, e ele deixa uma aplicação importantíssima aqui para a nossa vida. Negativamente, Paulo diz assim que a graça nos educa para renegarmos, está vendo aí o versículo 12? Renegarmos a impiedade e as paixões mundanas. Meus irmãos, quando a graça de Deus ela toma posse do nosso coração, quando nós nascemos de novo pela obra do Espírito Santo, a nossa primeira atitude é a atitude de renúncia. É o renegar, é o renunciar, é o abandonar toda espécie de impiedade. Sabe o que é impiedade? É aquele viver profano. A impiedade, meus irmãos, é aquele viver imoral, é aquele viver perverso, é aquele viver ofensivo e desagradável a Deus. Você renuncia a essas coisas. E você diz, essas coisas não fazem mais parte da minha vida. Mas Paulo diz mais, ele fala que a gente renega a impiedade e a gente renega as paixões mundanas. Sabe o que são as paixões mundanas? São os desejos desordenados por prazer, por poder, possessão material. Quando a graça de Deus entra em nossa vida, a gente rompe com as paixões carnais. E eu posso até dizer com as paixões imorais e com as paixões sexuais.
Porque a graça de Deus nos educa e ela nos muda, ela nos transforma, ela nos faz romper com essas coisas. O apóstolo Paulo, quando escreve sua carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, verso 17, ele diz assim: aquele que está em Cristo é nova, você rompe, você renuncia essas coisas. Negativamente, a graça te educa para deixar essas paixões de lado. E positivamente, olha que interessante, ele diz que a graça nos educa para uma vida sensata, justa e piedosa. A graça nos ensina a vivermos neste mundo. Olha que interessante, ele fala que essa graça nos conduz a uma conduta, a uma vida sensata. Muito diferente do homem natural, o homem que não foi transformado por essa graça, que é descontrolado, descompensado, que é assim exagerado, que se perde. A graça de Deus, ela nos transforma e ela faz com que nós sejamos comedidos. Sabe? A gente se torna, vamos pensar assim, um homem com domínio próprio, um homem moderado, um homem que não é controlado por desejos. O homem salvo pela graça é um homem sensato, equilibrado, moderado, comedido. Ele não é aquele camarada que, sabe, fala em excesso, descompensado. Não é aquela pessoa que fica o tempo todo irada ou irada facilmente. Então nós, homens, e aqui eu digo homens no sentido masculino mesmo, pais, maridos, nós devemos ser sensatos, moderados, controlados em nossa relação familiar ou lá fora. De igual forma, as mulheres, elas também devem ser sensatas, moderadas, controladas, comedidas, porque isso é o fruto da graça agindo em nós. Mas, além disso, Paulo diz que essa graça que nos leva a um viver sensato, essa graça também nos conduz a uma vida justa. E aqui é um outro ponto interessante, meus irmãos, porque em relação às outras pessoas, sabe, a nossa conduta deve ser uma conduta honesta, uma conduta íntegra. Sabe, lá no seu trabalho, por você ser um homem cheio do Espírito Santo, por você ser uma mulher cheia do Espírito Santo, por você ter sido fruto da obra, da graça de Deus, a sua vida não passará desapercebida. Você vai ser notado, vai ser admirado, às vezes até criticado, mas criticado porque você tem uma conduta justa, porque você tem atitudes justas. Então, o cristão cheio da graça é o cristão assim transparente. É aquele cristão que não tem o que esconder. E em terceiro lugar, Paulo diz também que essa graça, ela nos conduz a um viver piedoso. E eu acho tão linda essa expressão, meus irmãos, a piedade, porque o legalismo, ele nos leva ao orgulho, à vaidade, sabe? Você bater no peito e falar, eu me garanto. Mas a graça de Deus, quando é aplicada em nosso coração pela obra do Espírito Santo, a graça produz, sabe o quê? Humildade, ela produz devoção, ela produz dependência de Deus. Nós nos tornamos homens de oração, mulheres de oração, por causa da ação da graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela nos leva à piedade. Eu posso até dizer aqui, ao fervor espiritual. Nos leva à reverência, a um viver assim, um viver cheio de temor, pelo fato de estarmos conscientes de que estamos vivendo na presença do próprio Deus. A graça de Deus nos leva a desejar servir o Senhor. Sabe, você começa a desejar mais e mais amar o Senhor. Você começa a desejar mais e mais conhecer o Senhor. Esse viver piedoso é fruto da graça. E olha, todos nós aqui somos fracos e falhos. Há ocasiões em que a gente se sente cansado e frustrado. Você já se sentiu assim? Você orar assim, estou cansado, frustrado, angustiado, decepcionado.
Talvez essa seja a tua condição nessa noite. Sabe quando você está numa luta, às vezes uma luta contra um pecado. Está duro vencer isso, está duro derrubar isso aqui, está muito complicado. Nós passamos por muitas lutas, meus irmãos, nesse mundo caído. E se isso acontecer com você, preste atenção. Se você está aqui nessa noite, você fala assim, pastor, só Deus e eu sabemos como está o meu coração. Então preste atenção. Você não pode focar tanto no bem que você é capaz de fazer ou na obra que você é capaz de fazer para sair dessa situação. Porque se você focar demasiadamente naquilo que você pode fazer para sair dessa situação, talvez você vai se sentir mais frustrado, mais decepcionado ainda. E você pergunta assim, o que eu tenho que fazer então? Ao invés de focar naquilo que você é capaz de fazer para sair dessa situação, você precisa focar o seu olhar na grandeza, no poder da maravilhosa graça de Deus. É a graça que te sustenta, é ela que te transforma, é ela que te levanta, é ela que te anima. É a graça do Senhor. Por isso que quando um crente está caído, quebrado, sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que dobrar o joelho e falar, Senhor, eu estou aqui, eu estou cansado, eu estou quebrado, eu estou falido. E nem adianta eu querer tomar aquela decisão agora, eu vou ser um super crente e vou mudar todas as minhas atitudes e condutas em relação a esse ponto ou aquele ponto, como se tudo dependesse de nós. Na verdade, a gente se prostra diante do nosso Deus e fala, Senhor, tenhas misericórdia desse vaso de barro que trinca facilmente. Haja com a sua graça. Meus irmãos, é a graça de Deus que torna possível uma vida que glorifica o nome do Senhor, independente da situação. É a graça que te ensina, que te fortalece, é a graça que te conduz do início ao fim. Nós somos transformados, ensinados, fortalecidos, despertados pela maravilhosa graça de Deus. A graça salva, a graça educa. Vamos para o terceiro ponto. Versículo 13. A graça também traz esperança. E essa é uma das partes assim mais lindas desse texto, porque ele diz assim no versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Vamos pensar aqui, como que uma jovem aguarda o dia do casamento? Ela aguarda com anseio, com desejo. Ela não vê o dia chegar. O dia ainda não chegou, mas ela está desfrutando já. Ela está feliz, está regozijante com os seus. E o dia do casamento ainda não chegou, mas enquanto ela se prepara para o casamento, há no coração dela esse anelo, porque ela sabe que o grande dia vai chegar, o sonho vai ser realizado. Ainda não chegou, mas vai chegar. Então ela começa a desfrutar antecipadamente do doce por vir, entendeu? Ela começa a curtir aquilo. A graça de Deus, meus irmãos, ela nos educa, e quando ela nos transforma e nos educa, ela nos leva a aspirar, desejar ardentemente, com todo o nosso coração, o retorno de Cristo. Enquanto a gente vive a nossa vida sensata, justa e piedosa, a gente vive essa vida aguardando ansiosamente o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, quando Jesus Cristo ele nasce de fato, nesse sentido, em nossa vida, ele entra em nossa vida, nasce em nós uma aspiração santa. É uma espécie de desejo ardente pela manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. As atrações mais espetaculares desse mundo, elas perdem um pouco o sentido, elas perdem um pouco o valor. De repente, essas atrações já não brilham tanto diante dos nossos olhos, porque essas atrações que podem ser compradas com as riquezas do mundo, elas não se comparam à beleza que será estarmos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, o ser mais maravilhoso, amável que existe. Então, a esperança, meus irmãos, é uma outra bênção que a graça de Deus nos traz. O que nós aguardamos? E eu poderia perguntar para você nessa noite, o que você aguarda? Né?
Nós aguardamos muitas coisas. Alguns aguardam a troca do carro, a compra do carro, arrumar a casa, comprar uma casa. Alguns aguardam o casamento. Nós aguardamos muitas coisas nessa vida terrena e não há nenhum problema em aguardar. Só que a gente precisa compreender que aquilo que nós aguardamos nessa terra, ou a esperança nessa terra, ela é uma espécie de expectativa, porque a gente não sabe se vai acontecer ou não. Não é mesmo? Ninguém tem essa certeza absoluta, nós não temos. Nós temos uma expectativa, mas a certeza não. Agora, a esperança em Cristo, ela é certa. Porque a esperança bíblica não é uma possibilidade, é uma garantia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estamos aqui há um ano, certo? Jesus está entre nós. Jesus é mais real do que essa cadeira na qual os irmãos estão assentados. Ele está presente. Ele é vivo. E deixa eu dizer, ele está presente hoje espiritualmente entre nós, mas Jesus Cristo irá voltar. E a palavra de Deus diz que os céus irão se abrir. E entre as nuvens irá aparecer o nosso Redentor. Ele irá voltar. E um dia, nós todos aqui estaremos na glória com Cristo. E talvez nós vamos nos lembrar desse dia. Talvez vamos nos lembrar até das lágrimas e das dores que passamos nessa terra. Mas nós estaremos com Ele. A nossa esperança não é uma possibilidade. É uma certeza. Nós estamos indo, meus irmãos, para um lugar maravilhoso. Nós aguardamos o nascer do sol da justiça, com toda a sua glória e poder. Nós aguardamos o que há de melhor e nós ficaremos plenamente satisfeitos com o prêmio que receberemos. Contemplar o nosso Senhor Jesus e ter a comunhão com esse ser que é o ser mais belo, né? Como eu disse, o ser mais amável, que é o nosso Redentor. É por isso que o apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança ela se limita apenas a esta vida, nós somos o quê? Os mais infelizes. E eu quero deixar a última lição. Essa graça, ela também nos resgata. E ela nos resgata, e isso é tão bonito, porque ela nos resgata, irmãos, para a prática de boas obras. O apóstolo Paulo diz no verso 14, falando acerca de Cristo, né, e fazendo essa conexão aqui com o versículo 13, ele fala: ele se manifestará, o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E ele diz no versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso do quê? De boas obras. Eu quero concluir aqui. O pecador, sem Cristo, ele é possessão do pecado. Ele é servo do pecado. O pecado é o seu proprietário. É o seu dono. O pecado é o senhor da sua vida. É o pecado que dita as regras de como ele vai viver. Na vida do pecador é assim que funciona. Mas quando a graça do Senhor Jesus Cristo é aplicada em nosso coração, a graça de Cristo ela quebra o poder do pecado sobre a nossa vida. Por isso eu e você podemos dizer não nessa noite. Não para o pecado. Porque a graça de Deus nos possibilita dizermos não. Ela quebra esse poder de escravidão que o pecado exerce sobre nós. Ou seja, nós estamos livres. E o texto aqui é muito claro, nós estamos livres. Nossa dívida, irmãos, a nossa dívida ela foi riscada lá na cruz. A justiça perfeita do Pai, que exige de nós obediência perfeita, foi plenamente satisfeita lá na cruz, por meio do nosso Redentor. Ele decidiu se entregar voluntariamente por nós na rude cruz. E se ele não tivesse morrido, nós estaríamos completamente perdidos, destinados ao inferno. Paulo, ele até declara aqui, ele fala que ele se entregou para nos remir de toda iniquidade, ou seja, para pagar o preço que jamais nós poderíamos pagar. É isso que significa remir, é o resgate por causa da graça. Ele nos resgatou
por meio do seu preciosíssimo sangue. Diz aqui Paulo que ele verteu o seu precioso para purificar para si um povo, ou seja, o sangue de Cristo é o sangue que nos purifica de todo pecado. Há muita gente carregando culpa, carregando culpa, carregando culpa, e é uma grande bênção, porque o Senhor Jesus Cristo, quando entra em nossa vida, ele não apenas nos dá um novo presente e um novo futuro, o Senhor Jesus nos dá um novo passado. Porque quando você olha para trás e enxerga todas as mazelas, erros e coisas que você fez, das quais você se arrepende, pois bem, Jesus morreu por aqueles pecados também. Ele te dá uma nova visão do passado. Ele redime o seu passado, de modo que você não precisa carregar traumas do presente. É como se ele tivesse uma nova identidade do passado, entendeu? Porque ele viveu a sua vida. Então você pode olhar para o presente, para o futuro e para o passado com alegria e satisfação no coração, afinal, você tem uma nova vida. Tem gente que fala assim, como que eu vou fazer agora? Eu fiz tanta coisa, né? Cometi tantos erros, tantos pecados. Olha o meu passado. Olha o meu passado. Jesus Cristo, quando tratou daquela mulher que foi pega em adultério, ele disse assim, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Agora você vai e não. Quando Jesus Cristo diz, agora você vai, segue a sua vida, é como se ele dissesse, é vida nova. Passou? É vida nova. Não escorregue mais daqueles pecados, mas é uma nova vida. Daqui para frente é tudo, absolutamente tudo novo. E eu encerro com a última expressão que ele fala, um povo zeloso de boas obras. Irmãos, as boas obras não são necessariamente, sabe, aquelas obras assim, do tipo distribuir cestas básicas, embora isso seja importante. As boas obras, elas dizem respeito ao nosso caráter, sabe? É como se você deixasse, como diz a Escritura, as obras da carne e você passa então a manifestar o fruto do Espírito. São as obras feitas em Deus. Então essas obras, elas são resultado do que Deus fez em nosso coração. E como é bom servirmos o nosso Deus com boas obras. A gente não faz boas obras para ganhar a atenção de Deus. Fazemos boas obras em resposta. Eu vou dar um exemplo aqui. Minha esposa está ali. Por que eu sirvo a minha esposa? No dia do aniversário da minha esposa, por exemplo, né, eu chegar com um buquê de rosas, entregar na mão dela, e ela falar assim, por que você trouxe esse buquê, né, tão lindo? Eu falar assim, por obrigação, né? O que ela vai fazer com o buquê? Ela vai tacar na minha cabeça. Não é? Por quê? Porque, veja bem, eu sirvo a minha esposa por, por amor. Por amor. Eu não estou dizendo que não é dever do marido amar a esposa, mas eu estou colocando que eu não preciso, em hipótese alguma, servir a minha esposa para, assim, conquistar o amor dela. É claro que a cada dia é uma conquista, mas o ponto é, eu sei que ela me ama, e eu a amo. E ela vai nutrindo o meu amor, eu vou nutrindo o amor dela. Mas não são boas obras do tipo assim, agora tem que fazer, que senão eu estou perdido. Às vezes a gente tem um tipo de relacionamento com Deus que funciona assim, sabe? Parece que a gente olha para o nosso Deus e pensamos assim, eu tenho que fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Nessa semana eu vou vir no estudo bíblico, vou vir no discipulado, Deus vai olhar do céu e vai falar assim, nossa, essa semana você arrebentou. Ou se não, né, você vem no culto, você vem na escola dominical e você permanece ali, faz até um jejum no meio de semana, aí Deus fala, nossa, agora... Como se Deus estivesse olhando para as nossas boas obras, entendeu? E nós, equivocadamente, estivéssemos tentando chamar a atenção de Deus, como se nós quiséssemos conquistar o amor de Deus. Esqueçamos isso. Irmãos, Ele nos amou primeiro. Nós só respondemos ao amor em devoção
e em boas obras por algo que Ele já nos concedeu. Eu falei bastante, eu sei disso, mas eu quero encerrar com uma história. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, porque o tempo vai passando e a gente começa a repetir um monte de história, né? Vai ficando velho, né? Começa a repetir as mesmas histórias, né? Já contou essa? Pai, você já contou essa? Então tá. Mas eu acho que eu não contei. Mas tem uma história interessante. Quando eu fui pastor ainda lá em Suzano, vocês conhecem a história? Então tá. Quando eu fui pastor lá em Suzano, lá em São Paulo, Suzano é uma cidade da grande São Paulo, e, e eu pastoreei uma igreja lá. Mas eu estava bem no início do ministério, eu ainda estava ali, estava no seminário, eu creio ainda, e eu lembro que eu contei, pastor? Ah, bom, dá uma risadinha aí. Eu parei no ponto de ônibus para esperar ali a condução, estava lá aguardando, olhei para trás e tinha um senhor caído. Tinha um senhor caído. E aí eu me aproximei daquele senhor, era uma padaria, eu me aproximei assim, era bem cedo, domingo bem cedo, eu me aproximei dele assim, fiquei assim, eu tenho que fazer, sei lá, alguma coisa, né, assim, fiquei meio assim, falei, não, não posso ser que nem aquele, lembra do bom samaritano? Então não posso ser o fariseu agora, né, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu me aproximei dele e falei assim, é, tudo bem com o senhor, tal, tá acontecendo alguma coisa? E ele abriu os olhos assim e tal, disse, então eu moro na rua de trás aqui, mas eu tenho problema com alcoolismo, tal, eu estou com a minha vida toda quebrada, não sei o que tem, tal, tal, tal. E eu perguntei assim, qual o seu nome? Ele falou, meu nome é Paulo. Era um senhor de perto de 60 anos. E eu falei, Paulo, Jesus pode mudar a sua vida. Esse é o momento. E aí, eu orei pelo Paulo. Orei pelo Paulo ali e tal, né? E ele se levantou assim, olhou para mim e falou assim, onde que é a sua igreja? Aí eu falei, não, fica lá no centro da cidade, tal lugar, né? É um local bem conhecido na cidade. Fica em tal lugar. Ele olhou assim, falou assim, olha, domingo que vem eu vou lá, na sua igreja. E aí eu peguei, com toda aquela fé, falei, esse Paulo não vai aparecer nunca mais, acho que eu nunca mais vou ver esse homem na minha vida. Mas assim, fiz o que estava ao meu alcance. Fui para a igreja, no domingo seguinte, pela manhã, quem estava lá? Paulo estava lá, Paulão. No outro domingo, o Paulo. Mais um domingo, o Paulo. Paulo permaneceu na igreja. Paulo foi para a classe de catecúmenos. Paulo foi batizado. Paulo tinha um baixo bem forte. E durante o culto, quando o pastor se empolgava, ele falava amém, no meio da igreja. Assim. E ele tinha essa característica, um homem que foi alcançado pela graça de Deus. Não pelo pastor, pela graça de Deus. Estava lá chocado. E eu estou contando só essa história para mostrar que às vezes o poder da graça de Deus, ele está, para ser manifestado, ele está a alguns passos, mas a gente passa e a gente não vê. Às vezes é um detalhe que pode fazer toda a diferença, porque a graça de Deus age onde você menos imagina. Ela salva, ela educa, essa graça traz esperança e essa graça está firmada em Cristo, na sua obra. Vamos orar? Senhor Deus, a tua graça é maravilhosa. A tua graça nos alcançou, nos transformou. Talvez haja algumas pessoas aqui nesta noite carentes desta graça. Que o Senhor, por misericórdia, salve aqueles que ainda não foram salvos. E edifique os salvos, Pai, para que vivam de forma sensata, justa e piedosa em seus lares, com suas famílias, no trabalho. E que a nossa esperança, Pai, ela esteja muito, mas muito além de tudo aquilo que podemos ver, tocar neste mundo terreno, que ela esteja firmada no retorno do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo. Nós oramos assim, Pai, em nome do Redentor. Amém.